Saudações acadêmicas, sejam bem-vindos a esta nossa aula de Física. Como podemos ver, estamos na nossa aula número 12 da 10ª classe. E ainda estamos a falar sobre a unidade temática corrente elétrica, como podem ver na vossa tela. E o tema para hoje é associação de resistências elétricas. Mas, porém, para chegarmos lá, vamos fazer uma pequena revisão das aulas anteriores. A primeira questão que colocamos na tela é: o que entendes por circuito da corrente elétrica? Vimos nas aulas anteriores que circuito da corrente elétrica é mesmo que falar o caminho percorrido pelas cargas elétricas. E este caminho percorrido pelas cargas elétricas parte da fonte da corrente, que é o gerador, até os diferentes elementos do circuito, que podem ser os receptores elétricos. A segunda pergunta está na tela, mencione os elementos de um circuito. Então, os elementos do circuito que nós aprendemos são o fio de ligação, a fonte da corrente elétrica, vimos os instrumentos de medição, pode ser o amperímetro, o voltímetro, vimos os receptores elétricos, podem ser resistência elétrica, pode ser a lâmpada, pode ser a campainha elétrica, pode ser o motor elétrico. Então, esses são os elementos do circuito que nós aprendemos a esse nível. Por que é que nós estamos a recordar o conceito de circuito elétrico, os elementos do circuito elétrico? Estamos a recordar porque, ao falar da associação de resistência elétrica, estaremos exatamente a tratar de circuitos elétricos e elementos desse mesmo circuito elétrico. É por isso que há necessidade de nós recordarmos. A terceira pergunta está na tela. Dê exemplos de alguns receptores da corrente elétrica. Quando falamos de receptores da corrente elétrica, já mencionei no caso na questão anterior, são aqueles que convertem a energia elétrica em outras formas de energia. Nesse caso, a lâmpada transforma a energia elétrica em energia luminosa. A campainha elétrica transforma a energia elétrica em energia sonora. O motor transforma a energia elétrica em energia cinética, que é o movimento. A resistência elétrica transforma a energia elétrica em energia térmica ou energia calorífica. E nós exatamente vamos falar do circuito elétrico e de resistência elétrica. Vamos associar resistências elétricas. É por isso que o nosso tema diz associação de resistências elétricas. Muito bem. A quarta pergunta. Fale das resistências elétricas. Muito bem. Quando falamos de resistências elétricas, são aqueles dispositivos, como dizia, que transformam a energia elétrica em calor. Nas nossas casas nós temos resistência elétrica, por exemplo, a chaleira elétrica, o ferro de engomar, o fogão elétrico, a micro-ondas. Essas são resistências elétricas. A função deles é de transformar a energia elétrica em calor. E essa resistência elétrica, ela aprendemos na lei de Ohm, em que a resistência elétrica de um dispositivo é igual à tensão elétrica sobre a intensidade da corrente. Porém, nós vamos usar os resistores para demonstrar algumas experiências já no nosso próximo vídeo. E para terminar, temos a nossa quarta pergunta. Representa esquematicamente uma resistência elétrica. Então, como podemos ver na tela, a resistência elétrica pode ser representada por um retângulo, como podemos ver, ou pode ser representada por esse esquema aqui de ondulações. E vamos para a página seguinte. Como podem ver na tela, o nosso tema já aparece: associação de resistências elétricas. A associação de resistência elétrica é a união de duas ou mais resistências por meio de um fio de ligação. Significa que, quando nós falamos da associação, podemos dizer, por exemplo, a associação dos médicos tradicionais. Quer dizer que, se é uma associação de médicos tradicionais, então, nesta associação deve existir 2 ou mais médicos tradicionais, para se dizer que é uma associação. A semelhança do que nós estamos a aprender, quando falamos de associação de resistência elétrica, estamos a dizer que existem 2 ou mais resistências para formar a associação. E a seguir, essa associação pode ser em série ou pode ser em paralelo. Associação em paralelo ou associação em série tem seus conceitos, porém vamos observar antes
que a união ou a junção desse conjunto de resistências associadas, seja em série ou em paralelo, então surge uma nova resistência, ou uma única resistência que nós damos o nome de resistência equivalente, ou resistência total, que é o conjunto das resistências, seja ela em série ou em paralelo. Agora vamos ver a associação de resistência elétrica em série. Uma associação de resistência elétrica em série é aquela em que as resistências elétricas são unidas por meio de um condutor, ou seja, um fio elétrico, onde o fim de uma resistência está ligada ao início da outra resistência, assim sucessivamente. Repito, o fim da primeira resistência está ligado ao início da segunda, o fim da segunda está ligado ao início da terceira, assim sucessivamente. A essa característica, então, é uma associação em série, como podemos ver cá no nosso circuito elétrico, onde temos a extremidade A e B que formam a resistência R1. E onde termina a resistência R1 no ponto B, inicia a resistência R2. E a resistência R2 termina no ponto C. Onde termina a resistência R2 no ponto C, começa a resistência R3. Assim sucessivamente. Podemos associar 2, 3, 4 ou tantas outras resistências, desde que obedeçam esta característica aqui. E falando em características, temos características específicas da associação em série com base na intensidade da corrente, na tensão elétrica e na resistência elétrica. A intensidade da corrente que percorre, qualquer que seja a resistência elétrica, é a mesma numa associação em série. Significa que a intensidade total é igual à intensidade 1, à intensidade 2, à intensidade 3, por aí em diante, como podem ver na tela. A linha B, a tensão total é igual à soma das tensões de cada resistência naquela associação. O que é que isso quer dizer? Como podemos ver na tela, a tensão total será igual à tensão 1, mais a tensão 2, mais a tensão 3, por aí em diante, de acordo com o número de resistências associadas. A linha C, a resistência total ou equivalente é igual à soma das resistências ligadas em série. Isto é, a resistência equivalente ou resistência total é igual à resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3, como nós podemos ver também na nossa tela. Para compreendermos também, vamos observar sobre a associação em paralelo. Uma associação de resistência em paralelo é aquela em que o início de uma resistência está unida a uma outra resistência, assim como o seu fim está ligado ao fim da mesma resistência. Ou seja, podemos observar pela figura na tela, onde temos a resistência R1, R2, R3. Todas elas estão ligadas ao mesmo ponto inicial A. E o seu fim está ligado no mesmo ponto final B. Então, isto é uma associação em paralelo. E como caracterizar? As características são a linha A. A tensão elétrica total no circuito é igual à tensão elétrica nos terminais de cada resistência. Significa, a tensão que nós fornecemos, se for de 220 volts, cada resistência nesse circuito vai receber exatamente 220 volts. E a linha B, a intensidade total da corrente que é fornecida no circuito, que é a intensidade I, é igual à soma das intensidades em cada uma das resistências associadas. Isto é, a intensidade, como podemos ver na tela, é igual à intensidade 1 mais a intensidade 2 mais a intensidade 3, por aí em diante. Enquanto que na associação em série, a intensidade não era a soma, a intensidade era igual. O que se somava na associação em série era a tensão elétrica. Na linha C, como podemos ver na tela, o inverso, já estamos a falar da resistência, o inverso da resistência total ou equivalente é igual à soma dos inversos de todas as resistências elétricas ligadas nessa associação em paralelo. O que é que nós queremos dizer? Invertemos. Na associação em série era só somarmos tudo que está no denominador, mas agora estamos a inverter. Dizemos 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3, por aí em diante, de acordo com o número de resistências associadas. E assim nós damos as características da associação em série e em paralelo.
Porém, há uma outra associação, que é a associação mista, como podemos ver cá. A associação mista de resistência elétrica. É quando nesta associação existe tanto em paralelo quanto em série. Pela figura podemos observar cá. Temos essa associação que é dita em mista. Temos duas resistências em paralelo, a resistência 1 e a resistência 2, que por sua vez as duas estão em série com a resistência 3. Nas próximas aulas poderemos ver melhor como executar cálculos matemáticos usando cada uma dessas associações. Mas para já, vamos ver um exemplo para associação em série e para associação em paralelo. O primeiro exemplo já está na vossa tela, diz: sendo dado o circuito elétrico ao lado. Como podemos ver, temos a resistência 1 e resistência 2. Sendo a resistência 1 de 80 ohms e a resistência 2 de 50 ohms. Estão ligados em série. Na linha A, de que tipo de associação se trata? Como resposta, já vimos que trata-se da associação em série. Por quê? Porque o final da primeira resistência está ligado ao início da segunda resistência, que nesse caso é no ponto B. E para a linha B, primeiro temos que extrair os dados. Como podemos ver, a resistência 1 é igual a 80 ohms, a resistência 2 é igual a 50 ohms. E queremos a resistência equivalente ou resistência total. E pela fórmula já vimos que numa associação em série, a resistência total é igual à soma das resistências. Sendo assim, pela resolução, é só adicionarmos 80 ohms mais 50 ohms e dá 130 ohms, que é a resistência total na associação em série. E de seguida vamos ver o segundo exemplo. Sendo dado o circuito ao lado, como podemos ver, temos resistência 1 e resistência 2, 6 ohms e 3 ohms respectivamente. Estão associadas em paralelo. Respondendo assim a linha A, de que tipo de associação se trata? Por que em paralelo? Porque o início da resistência 1 está ligado ao início da resistência 2, que é no ponto A. E o seu fim está ligado no mesmo ponto B. E vamos calcular a resistência total. Vamos extrair os dados também, a semelhança do caso anterior. Temos R1, 6 ohms, R2, 3 ohms. Queremos saber qual é o valor da resistência total. Pela fórmula, a resistência total numa associação em paralelo tem que ser dada pelo seu inverso. Significa o inverso da resistência total é igual à soma do inverso das resistências parciais. Mas cá temos uma vantagem. Ou, porque são duas resistências apenas, podemos dizer que a resistência total é igual a resistência 1 vezes resistência 2 sobre resistência 1 mais resistência 2. E, pela resolução, vamos usar a primeira fórmula, que é mais complexa e geral. Como podemos ver na tela, substituímos 1 sobre 6, que é a primeira resistência, vamos tirar as unidades, mais 1 sobre 3. A soma de frações, adiciona-se frações com o mesmo denominador. Então, para encontrar o mesmo denominador, vamos ter que colocar 1 e 2, porque o denominador é 6. Sendo assim, multiplicando 1 vezes 1 vai dar 1, mais 2 vezes 1 dá 2, dividido pelo mesmo denominador, que é 6. Adicionamos 1 por 2, vai dar 3 sobre 6, como podemos ver na nossa tela. E a seguir, como podemos ver também, temos que inverter. O inverso da primeira fração será igual ao inverso da segunda fração. Significa resistência total sobre 1. Mas 1 é um elemento neutro, pode não ser escrito. Igual ao inverso da segunda fração, que é 6 dividido por 3. E vai dar 2 ohms. E assim foi a resolução dos dois exercícios. Temos o nosso TPC, que é a atividade individual, que vocês aí em casa deverão observar o circuito dado abaixo, indicar o tipo de associação que é possível verificar nesse circuito e depois dizer como é que estão associadas as resistências 2 e 3, efetuar a ligação do amperímetro e do voltímetro nos devidos lugares, de acordo com o que vocês aprenderam, e por fim calcular a resistência equivalente do circuito ou a resistência total. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a nossa próxima aula. Deus vos abençoe.